Bom, meus amados, mais um dia abençoado. Agradecendo a Deus aqui por estar na presença dele. Com mais um trabalho aqui e passar o vídeo sobre o tema da Virgem Maria, está morta ou viva. O que a Bíblia nos diz em questão à Virgem Maria? Esse estudo que eu estou fazendo, amados, é de uma autora chamada Dani Vieira, que ficou 8 anos no sistema religioso, que depois, ao conhecer realmente a palavra, realmente conhecer a Escritura, passou a entender realmente que foi ensinada de forma errada, conforme aquilo que ela acreditava. E o capítulo 1 eu já fiz anterior, né? Até coloquei no canal. E hoje vamos começar o capítulo 2, do estudo sobre a Virgem Maria, está morta ou viva. Vamos lá no capítulo 2. Vamos começar aqui no capítulo 2 hoje. A primeira mentira, a imortalidade da alma. No início da história, Satanás, havendo assumido a forma de serpente, pronunciou a primeira mentira a Eva. Disse-lhe que se desobedecesse à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não morrereis. Apesar de Deus ter expressamente advertido o homem que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Isso, a gente for olhar, está lá em Gênesis, né? Capítulo 3. Vamos aqui na Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos atualizar aqui. Capítulo 3, versículo 4. E fala aqui, ó. Realmente, e se a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. De acordo com o que está ali escrito, né? No documento aqui. E também fala aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. Vamos lá para a Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. A gente vê aqui que interessante, né? E Deus fala que é a árvore do conhecimento, que era a árvore que ficava no meio do jardim do Éden. E essa árvore, ela era especialmente proibida por Deus para que não comesse daquela árvore. Mas a gente sabe a história, né? Para quem conhece a palavra, para quem está acompanhando aí ao vivo, quem está acompanhando essa mensagem aqui, vai entender que realmente Deus deixou isso para Eva, tanto para Adão. Mas pela desobediência, né? Como sempre, né? A desobediência leva o homem ao pecado, e desobedeceu e acabou se corrompendo, né? Vamos continuar aqui com o texto de Daniel. Satanás traiçoeiramente assegurou a Eva outra mentira, que ao comer do fruto os vossos olhos se abririam, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, que está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5. Prezados amigos, estamos todavia a acreditar o que disse o diabo.
A Bíblia estabelece claramente que Deus é aquele que tem, e ele só a imortalidade. Isso está lá em 1 Timóteo. Vamos lá nas escrituras, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, fala que o único que tem imortalidade e habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder para sempre. Amém. O único, amados, é o Deus, né? É o único Deus Todo-Poderoso que tem imortalidade, assim como Jesus também, né? Tem imortalidade, porque habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder para sempre. Ou seja, somente Jesus viu, né? Somente Jesus viu a Deus. Vamos aqui voltar aqui ao texto. De fato, a Bíblia contém um bom número de passagens que provam que o homem mortal não recebe a sua imortalidade até a segunda vinda de Cristo, na ocasião da ressurreição, que está em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios. Vamos aqui nas escrituras, né? 1 Coríntios 15, de 51 a 55. Coríntios, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui na leitura, né? 51 a 55. Então acompanha aí, mano. Apareceu aí. Então, vamos ler aqui agora. Eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto é, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio, que está escrito: a morte foi esmagada em vitória. Assim como Jesus, que morreu, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, ele venceu a morte. Assim também nós, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos serão transformados, serão arrebatados. É como fala aqui, né? Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Amados, nem todos verão a morte. Para quem está agora no fim dos tempos, amados, a palavra se cumprindo, nem todos provará da morte do corpo, mas aquele que permanece firme até o fim, esse será transformado para a honra e glória de Deus. Olha que interessante, né, amados? A palavra, né? Muitas pessoas às vezes não compreendem, né, o mistério, né, o poder de Deus, a glória de Deus. Vamos continuar aqui no texto. Está em João também, ó, que fala aqui da ressurreição, da segunda vinda. Vamos aqui em João.
Acompanhando a Bíblia de novo aqui. Vamos em João, capítulo 5, de 28 a 29. Vamos aqui em livro de João. Capítulo 5, 28. Vamos lá. Vamos selecionar aqui. Acompanhando aí, apareceu, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, aqueles que fazem o bem, aqueles que praticam o amor, a misericórdia, faz o bem, faz a vontade de Deus, esses provavelmente serão para a vida. Mas os que fazem o mal serão para a condenação. Olha aqui. Aqui quando fala, quando os sepulcros ouvirão a sua voz, isso vai ser no som da última trombeta. Ao som da última trombeta, os mortos ouvirão e se levantarão. Seus corpos serão transformados, né? Ou seja, os ossos se juntarão, se unirão, e a uma só voz ouvirão a voz do Senhor. Vamos voltar aqui no texto. Continuando aqui. Agora, por favor, fixemos nessas declarações equívocas e com autoridade sobre o estado dos mortos em Eclesiastes 9, de 5 a 10. Porque os vivos sabem que não hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Tudo que te vier na mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Olha que interessante. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem. Os mortos não sabem o que está acontecendo aqui na Terra. O que está acontecendo aqui hoje, que nós estamos vivendo. Mas os vivos sabem que hão de morrer. E tudo que te vier mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Vamos lá em Eclesiastes, para nós analisarmos a Escritura. Eclesiastes 9, 5, 10. Eclesiastes 5 a 10. Vamos lá. Melhor é que tu não prometas o que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruir a obra das tuas mãos. Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades. Porém, teme tu a teu Deus? Se vires em alguma província a opressão do pobre e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento, pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado mais alto, há ainda outros mais altos do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos,
Até o próprio rei se serve no campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância. Com aumento, isso também é vaidade. Vamos voltar aqui o texto. Recordo que a primeira vez que li essas passagens bíblicas, imediatamente me questionei porque tinha eu sempre crido que uma pessoa morta podia comunicar-se comigo à vontade. Seria este outro erro da Igreja Romana que os sacerdotes me haviam inculcado. No fim das contas, e de acordo com a Bíblia, não são as sessões espíritas, reuniões dos quais o diabo procura enviar mensagens funestas a pessoas incautas, de um médium humano que supostamente pode comunicar-se com presumíveis espíritos dos mortos. A maior das sessões espíritas relatadas na Bíblia ocorreu quando Saul visitou a feiticeira de Endor, descrita nas Escrituras como uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Uma mulher que recebia a mensagem de um anjo maligno. Que pretendia ser o espírito de uma determinada pessoa morta, geralmente conhecida por indagador, pediu que quisesse subir a Samuel dos mortos, pois o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Está em 1 Samuel 28, 6, 7. Desde quando acode um homem de Deus ao diabo para procurar conselho, quando o Senhor explicitamente disse: Não vos irareis para os adivinhadores e encantadores, não busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico 19, 31. Então o que aqui quer dizer? Está mostrando que quando as pessoas invocam os mortos, ou seja, é uma prática espírita, né? Espiritismo. E isso Deus não se agrada. Por quê? Porque aquele espírito que está falando ali não é aquela pessoa que morreu, e sim um espírito maligno, um espírito mau, que se passa por aquela voz daquela pessoa, seja um profeta, seja qualquer pessoa. Né? O anjo maligno ele tem poder também de imitar, até se transformar num anjo de luz. Então é possível que ele use também vozes de pessoas, aparência de pessoas, para enganar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aqui em 1 Samuel, de 28 a 7, ver o que aconteceu com Saul. 1 Samuel, versículos 6 a 7. Aqui, ó. Vamos aqui. Isso aí eu vou até selecionar aqui. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Ou seja, Saul foi consultar a Deus e Deus não respondia para ele, nem por sonhos, nem por Urim, né? E nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. Ou seja, espírito familiar. Olha só, gente. Olha o que a pessoa foi buscar. Então, para quem conhece essa história de Samuel, ele buscou o quê? Uma espírita. E uma espírita, ela não busca nas coisas em Deus, ela busca nas coisas malignas. Espíritos adivinhadores. Então tem que tomar muito cuidado com os espíritos do engano.
As pessoas não sabem, não têm conhecimento e muitas vezes acabam caindo nesse engano. Acaba acreditando, porque chegou uma pessoa aqui, ó, Deus me falou, fulano falou assim pra mim, né? Então tem que tomar muito cuidado quando para saber se é realmente de Deus. Se a gente analisar o que aconteceu pouco tempo atrás no meio político aqui no Brasil, quantos profetas falaram que o Lula não ia subir no poder? É a mesma coisa, são profetas de Baal, eles sabiam o que estava falando. Por quê? Porque não tinha um Espírito Santo na vida deles, era espírito maligno. Porque se tivesse o Espírito Santo, eles não iam dar uma revelação dessa, eles iam falar a verdade, mas era ao contrário. É a mesma coisa quando você consulta uma feiticeira, uma espírita, você pensa que está buscando em Deus, a resposta está procurando no maligno. Vamos continuar aqui, ó, em Levítico 19:31 também, que fala, Levítico, olha o que fala aqui, ó. Não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscarei feiticeiros para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui que fala que não é para buscar em espíritos familiares nem feiticeiros, para não ser contaminados por eles, para não sermos contaminados por essas pessoas que têm espíritos familiares, que pratica feitiçaria, pratica maldade, pratica feitiçaria contra as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com esse erro, com esse engano, com esse pecado, porque Deus não concorda com essas práticas. Se a gente vê aqui também, ó, a Bíblia diz claramente: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Pois quando o homem sai do Espírito, eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aqui também Isaías, ó. Vamos lá em Isaías. Isaías 8:19-20. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos aqui. Isaías 8:19-20. E quando eles vos disserem: buscai aquele que tem espíritos familiares, e por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará o morto? A lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com essas palavras, é porque nenhuma luz existe neles. Tá vendo, amado, como é que a gente tem que tomar muito cuidado? Muito cuidado. A própria palavra, né, o próprio Senhor ensina pra gente não consultar essas coisas. Tem muitas pessoas que às vezes por falta de conhecimento, por falta de discernimento a palavra, consultam, buscam essas coisas e acabam se enganando, buscando revelações. Quantas pessoas não buscam revelações para o seu futuro, para a sua vida? Deus pode mostrar, amados. Deus mostra. Deus mostra para você em sonho. Deus mostra em visões. Deus mostra para você. Para quê? Para dar livramento pra gente. Muitas vezes quando a pessoa não tem discernimento, eu mesmo já tive sonhos, amados. Sonhos comigo, que ia acontecer comigo. Sonhos que ia acontecer no meu trabalho.
Tive sonhos. Então muitas vezes Deus nos mostra através de sonhos e visões. Quando você tem uma busca pessoal com Deus, uma intimidade com Deus, Deus ele revela para você através de sonhos. Ou através de alguém muito usado por Deus, uma pessoa muito cristã mesmo, muito que busca, que tem intimidade, Deus também pode usar. Entendeu, amados? Então a gente tem que tomar cuidado com que as pessoas buscam hoje, para não cair nesse engano. Depois ter consequências graves, né? Então vamos aqui. Voltar ao texto lá. Então, por que é que a maioria das pessoas, tanto cristãs como não cristãs, creem na doutrina da imortalidade da alma? No meu parecer, o problema existe devido a uma má interpretação das Escrituras. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A palavra hebraica que foi traduzida como alma nessa passagem é nephesh. Além de ter sido traduzida 428 vezes como alma no Antigo Testamento, nephesh também foi traduzida da seguinte forma: vida. 119 vezes pessoa, 29 vezes criatura, e criatura 19 vezes. Não existe nada nas palavras traduzidas como alma ou em seu emprego na Bíblia que nem de forma remota implique uma entidade consciente que sobrevive ao corpo depois da morte. O que atribui a imortalidade a ela? Nephesh não é parte de uma pessoa, mas sim a própria pessoa. Creio que a confusão é o resultado de uma interpretação equivocada de versículos como o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, em Eclesiastes 2, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Muitas pessoas procuram usar este versículo para comprovar que a alma ou espírito é por isso imortal e que regressa a Deus ao experimentar a morte. Não obstante, segundo o conceito hebraico expresso nas Escrituras, o espírito não é outra coisa senão o alento da vida, que mantém vivo o ser humano, o qual é préstimo da parte de Deus e que no fim regressa de volta ao grande autor da vida. É isso, precisamente, o que quer dizer em Jó 27:3. Enquanto em mim houver alento, eu sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade. A palavra hebraica que se utiliza para espírito é ruach, a qual define no léxico de Genésio da seguinte forma: o espírito ou fôlego, fôlego das narinas, sopro de ar, quando o espírito, ou seja, o sopro das narinas, regressa a Deus. Então um corpo formado originalmente do pó da terra cessa suas funções normais e começa o seu processo de regresso à terra, o seu lugar de origem. O indivíduo já carente de alento ou respiração deixa de existir como ser vivente, consciente e pensante, e passa a descansar no sepulcro, até ser chamado pela voz de Cristo no último dia, que está em João 6:39. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em João 5, de 28 a 29, fala aqui: ó, os justos mortos levantar-se-ão por ocasião da segunda vinda de Cristo, e junto com os santos vivos serão arrebatados nas nuvens, a receber o Senhor nos ares. Ver em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Mas os mortos ímpios não se levantarão, até que 1000 anos depois da ressurreição dos justos, mas os outros
mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Apocalipse 25. Como alguém pode reviver sem ter primeiro experimentado a morte? Então aqui está falando que quando tiver o arrebatamento, né, quando aqui fala, né, ó, em João 6,39, não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, os que fizeram bem vão ressuscitar para a vida eterna. Os que fizeram mal para ser julgados, né? Ser condenados. Então os justos aqui, ó, falam que levantar-se-ão por ocasião da segunda vinda de Cristo, e junto com os santos vivos serão arrebatados nas nuvens, e ao receber o Senhor nos ares. Ou seja, onde todo olho vai ver. Todo olho verá. Então os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, que viveram em santidade, buscaram viver bem, serão arrebatados, glorificados e arrebatados. Mas aqui fala, ó, mas os mortos, ímpios, os que morreram ímpios, que não morreram sem Cristo, não se levantarão até 1000 anos depois da ressurreição do justo. Não se levantarão. Ou seja, o reino milenar. Aí sim, depois haverá uma ressurreição dos ímpios e serão julgados conforme as suas obras. Aí onde fala que, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, que é o reino milenar, que está em Apocalipse 20, versículo 5. Entenderam como é que é? Você vê como que muitas vezes a religião ela ensina errado a palavra de Deus, né? Continuando aqui com o texto. Amigos, já devem porventura estar a questionar-se o seguinte: como pode estar viva a Virgem Maria quando a Bíblia claramente diz que não há nenhum conhecimento na morte? Para esclarecer melhor este ponto, examinemos mais algumas citações bíblicas que provam que o homem é mortal. No livro de Jó lemos, mas o morto, o homem é consumido. Sim, rendendo o homem, o espírito expira segundo. Então onde está? Como as águas se evaporam de um lago, e o rio se esgota e seca, até que não haja mais céus. Os céus há de se recolher, como um pergaminho, quando se enrola, quando Cristo regressar pela segunda vez. Apocalipse 6, versículo 14. Vamos aqui em Apocalipse 6, versículo 14. Apocalipse 6. O céu retirou-se como um rolo, quando é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Olha aqui, amados. O céu vai se abrir como um rolo. Quando você pega um pergaminho e enrola. Já pensou você ver isso, amados? E todo olho vai ver. Todo olho verá. Vamos continuar lá com o texto. Não acordará nem esperará seu sono. E como se isso não fosse suficiente, claro, Jó continua a dizer: morrendo o homem tornará a viver. Tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu responderia. Está em Jó 14, de 14 a 15. Evidentemente, a crença de Jó era que iria dormir no sepulcro, até que Jesus o chamasse na manhã da ressurreição. Ver também em Jó 17, 13 a 16. Então vamos aqui ver em Jó.
Jó 17, 13 a 16. Treze a 16. Vamos lá. Se eu espero a sepultura, é a minha casa. Eu fiz o meu leito nas trevas. Eu disse à corrupção, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. E onde está agora a minha esperança? E quanto à minha esperança, quem haverá? Eles descerão as barras da cova, quando juntos com o nosso descanso estiver no pó. Além do mais, o próprio Jesus se referia ao estado de Lázaro. O estado de Lázaro na sepultura como um sono. Em nenhum momento deu a entender que Lázaro havia ascendido ao céu. Pelo contrário, declarou que o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus fala, né, em João 11:11. Em seguida, em João 11:23, Jesus disse a Marta que teu irmão há de ressuscitar, a qual Maria respondeu, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Jesus, ao ordenar a Lázaro que saísse do sepulcro, disse, Lázaro, vem para fora. E não Lázaro sobe, ou Lázaro desce. Considero que a palavra empregada por Jesus em lugar de morte, a qual se refere à primeira morte, é um sinônimo muito apropriado, porque ela se refere a um estado transitório, da qual, segundo Daniel 12:2, todos ressurgirão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é a segunda morte. Ver Apocalipse 20, de 12 a 14. Vamos aqui em Apocalipse. Apocalipse 20. É de 12 a 14. Vamos selecionar aqui para não perder aqui. Aqui. 12 a 14. Apocalipse 20, de 12 a 14. Olha o que fala aqui, meus amados. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui fala que, no versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, amados, ela não tem poder sobre aqueles que fizeram parte da ressurreição, o livro da vida. Ou seja, a primeira ressurreição, né? Quando os que morreram em Cristo são ressuscitados e são arrebatados. Ou seja, a segunda morte não tem poder sobre aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morrem em Cristo, entregando sua vida a Cristo, o poder da segunda morte não tem sobre ele. Não tem sobre ele. Mas aqueles que não deram ouvido à voz do Senhor, não deram ouvido à verdade, não creram na verdade,
mas creram na mentira e não aceitaram Jesus, não creram na verdade que é Jesus, esses, amados, realmente vai fazer parte da segunda morte. Vão ser julgados conforme as suas obras. O grande mestre, o apóstolo Paulo, entendia claramente que ele também dormiria no sepulcro até a segunda vinda de Cristo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida, morte, está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amarem, a todos que amarem a sua vinda, a de Cristo. Em 2 Timóteo 4, 6, 8, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Vamos aqui na Bíblia. Selecionar aqui. Olha o que fala aqui. É que já foi lido ali, né? Já foi lido. Eu estava ali no texto. Paulo sabia, assim como Marta, que seria apenas na ressurreição do último dia. Na ocasião da segunda vinda de Cristo, que ele receberia a recompensa da vida eterna e seria transformado de mortal a imortal. Não esquecemos que foi Paulo que nos deixou escrito nas Sagradas Escrituras que o homem mortal não será dotado de imortalidade, até que soe a trombeta final, que despertará os justos mortos, ao vir Jesus pela segunda vez. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Repare que essa mudança ocorre não ao morrer a pessoa, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, que está em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Vamos aqui ver na Bíblia, 1 Coríntios 15. Aqui nós já lemos, né? Nós vimos na passagem anterior. Numa passagem anterior, e dentro do mesmo capítulo da epístola, Paulo tinha dito: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, que está em 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Para realçar ainda mais a esta posição, examinaremos agora o pedido do ladrão, crucificado ao lado de Jesus, registrado no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. O ladrão, arrependido, crendo que Jesus era realmente o Filho de Deus, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perante este pedido, Jesus respondeu-lhe dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, 42 a 43. Aqueles que creem na doutrina da imortalidade da alma referem-se frequentemente a essa passagem bíblica para provar que ao falecer uma pessoa, o seu espírito ascende imediatamente ao céu. Mas examinaremos esta passagem com mais
pormenor. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Os escrivãos antigos escreviam sem deixar espaços entre as palavras ou orações, e por conseguinte, sem sinais de pontuação, um estilo conhecido como scripto continua. Os espaços e sinais de pontuação foram acrescentados séculos mais tarde, seguindo a ordem das palavras que aparecem na última edição do Novo Testamento grego, publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, a quarta edição revistada em 1994. Mas ignorando as vírgulas previstas pelos seus editores em português, traduziríamos Lucas 23:43 da seguinte maneira: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Imediatamente notamos a ausência da conjunção, que, acrescentada pelas versões em português, simplesmente não aparece no texto original. Realmente, tudo o que falta é determinar onde colocar a vírgula, para que esta passagem concorde com o ensinamento bíblico. O conceito hebraico acerca da natureza humana e o estado dos mortos, a vírgula deve ser colocada depois da palavra hoje. Nesse caso, o versículo ia ler-se assim: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Também teremos que ter em mente que Jesus não ascendeu ao céu ao morrer, visto ele ter dito a Maria na madrugada de sua memorável ressurreição: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, que está em João 20:17. Notemos que essa declaração foi feita 2 dias depois de sua morte na cruz. Do mesmo modo, ao ladrão arrependido foi-lhe dada naquele dia, Sexta-feira Santa, o dia da crucificação, a segurança da vida eterna em um lugar no paraíso. Mas ele, como o resto dos justos, não receberão a sua recompensa até que Jesus venha pela segunda vez, que está em Apocalipse 22:12. Bom, amados, a gente vê aqui, né, como que muitas vezes, por falta de pontuação nos textos da Bíblia, por isso que tem que tomar muito cuidado na leitura bíblica. A gente tem que respeitar as pontuações, as vírgulas, porque às vezes a pessoa pega e lê a Bíblia e lê, mas não respeita as pontuações, não respeita as vírgulas, e acaba trazendo uma interpretação equivocada. Por isso que é importante a gente ler, meditar, né? Pedir para Deus, o Espírito Santo, direção, para a gente pregar. Sim, temos que pregar a palavra, proclamar o Evangelho, mas com sabedoria, para que respeitemos os pontos, para que possamos ver na visão hebraica, na língua original ou no grego, o significado das palavras, para poder assim a gente poder passar a mensagem às pessoas. Tem muitas interpretações equivocadas hoje em dia. Existem muitas pessoas que interpretam a Bíblia de uma maneira. A gente tem que aprender a respeitar e assim poder trazer a melhor interpretação possível, para que possamos aprender, né, com a palavra, entender e viver, né, conforme a palavra. Não adianta a gente só ler a Bíblia, a gente só ler a Escritura e não viver. Então aqui está uma prova que todos morreram vestidos da glória de Deus. Ou seja, Maria também morreu, também ela guarda a ressurreição. E a gente vê que na doutrina católica fala que ela está viva, que ela se ascendeu ao céu, sendo que só Jesus foi o único que viu o Pai. Então há um equívoco. Há um equívoco aí na doutrina mariana, né? Isso que eu falo, amados. É bom a gente ler a Escritura, buscar conhecimento, entendimento da palavra, poder assim não ser enganado. Não ser enganado pelo sistema, pelo religioso. Amém? Então, terminando aqui esse capítulo hoje. Outro dia fazeremos mais um capítulo desse documento, esse documentário, né? Interessante, para o nosso conhecimento, nosso entendimento, e para aqueles que forem ouvir, pegar esses ensinamentos, pegar esse material
esse texto, esse documento aqui, esse documento que eu tenho aqui de 97 páginas, se alguém tiver interesse, fale comigo que eu posso passar o documento, para que a pessoa possa estudar dentro da escritura. Compartilhe, né? E compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Compartilhe principalmente com os católicos, que eles acreditam muito nessa parte espírita, que Maria se ascendeu ao céu, né? Que todos que morreram já se ascenderam ao céu. Isso é um equívoco. Infelizmente é um equívoco. Por quê? Por causa de interpretação de forma errada. Interpretação errada. Sem respeitar os pontos e as vírgulas. Saber a origem, né? A origem, a Bíblia mais original. Então por isso que é importante, amados. É importante a gente buscar conhecimento e assim poder compartilhar e passar os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima tarde, né? Entregando aqui mais uma live, mais um vídeo aqui, um ensinamento, e aqueles que puder acompanhar, compartilhar. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima tarde, e fiquem com Deus, que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos.